6 em ponto, quem chega agora, seja bem-vindo. Estamos falando de uma guerra entre facções. Uma guerra entre a facção criminosa, o PCC, e a milícia, chamada Pés de Pato. Segundo a investigação, a população está desesperada ali no Campo Limpo. A Isabela Sabélico está lá. A última ação seria uma retaliação. Doutor Guastelli, Fabiana, o senhor e a senhora que chegam aqui, há uma ação desses Pés de Pato numa adega, que seria uma iniciação na facção dele, Isa. Em 2022, William, segundo as investigações, o homem que foi morto aqui onde nós estamos, ele participou de uma espécie de batismo para entrar no PCC nessa adega. Ele era conhecido como Cirilo. Então, o que aconteceu? O Cirilo ele foi até essa adega junto com outros integrantes do PCC e lá participou numa ação que terminou com 2 pessoas mortas e 2 pessoas feridas, todas elas integrantes, membros desta milícia. E ele foi preso depois dessa ação. A polícia chegou até ele, só que em janeiro desse ano, o Luiz do Carmo, conhecido como Cirilo, foi julgado e absolvido. Ele saiu da prisão e desde então estava pelas ruas. E, inclusive, durante esse período, de janeiro para cá, em poucos meses, ele teria conseguido esse cargo de liderança no primeiro comando da capital. Inclusive, a nossa equipe apurou que a facção em si estava planejando fazer uma festa, aquele famoso pancadão, para comemorar esse crescimento dele, esse cargo de liderança por parte do Cirilo. Mas, como ele participou daquela ação em 2022, a polícia acredita que agora essa milícia veio atrás dele por uma vingança, já que membros da milícia naquela época foram mortos e ficaram feridos. E a polícia acredita também, está investigando exatamente como tudo isso foi articulado, que é um crime premeditado. Isso já é fato, mas esses criminosos que executaram ele e a esposa já estariam há algum tempo levantando informações, buscando pistas sobre o paradeiro dos dois e aí aproveitaram o fato de que eles saíram aqui dessa casa, estavam numa confraternização e quando voltaram, entraram em ação. Já estariam seguindo esse carro de luxo onde o casal estava, o casal que não teve tempo de reagir. E aí a população aqui está muito assustada, todo mundo tentando entender o que aconteceu. Aos poucos as informações foram divulgadas, então no primeiro momento um casal foi morto. Depois que a polícia explicou essa questão de que o homem faria parte do PCC e poderia ter sido um acerto de contas, uma retaliação. O que a polícia busca agora é por imagens de câmeras de segurança para encontrar mais pistas sobre o carro utilizado por esses criminosos, que seriam integrantes dessa milícia. Aqui a gente observou, André Lemos vai mostrar para vocês que tem pelo menos 2 câmeras de segurança, em frente a esta casa. Pelo menos até agora, eu só vi essas. Eu estava dando uma volta aqui pela rua, mas só vi essas por enquanto, só que essas câmeras, pelo ângulo delas, poderiam sim ter registrado a chegada desse carro branco e dessa forma, essas imagens podem ajudar esse trabalho de investigação da Polícia Civil que está em andamento. Além disso, a polícia está ouvindo testemunhas. Já ouviu aqui o dono da casa, o amigo desse casal, o Jefferson, que afirmou que emprestou o carro para o casal, falou que eles estavam numa comemoração, numa confraternização e aí, de repente, o Luiz recebeu uma ligação e falou que precisava resolver algo, precisava sair. E ele falou, pegue o meu carro emprestado, vá com a sua esposa, tá tudo bem. E aí eles foram e quando voltaram, tudo isso aconteceu. A polícia deve também fazer rondas aqui pela região para conversar com moradores, para ver se alguém ouviu algo, viu de repente o paradeiro desse carro branco. São muitas perguntas que ainda não têm respostas, mas o ponto principal é que a polícia disse que ele de fato seria integrante dessa facção criminosa do primeiro comando da capital, estaria sendo promovido para esse cargo de liderança, tomaria conta inclusive do tráfico de drogas, seria um dos responsáveis por alguns pontos em relação ao tráfico de drogas
aqui na capital paulista, além de comprar armamento para a facção. Informações que são super importantes para os esclarecimentos dos fatos. Já a esposa dele, o pessoal deve estar se perguntando, e ela tem passagem pela polícia? Por enquanto, nada disso foi divulgado. A ligação mesmo em relação ao PCC seria quanto ao Cirilo, ao Luiz do Carmo Cirilo, como ele era conhecido. Agora, os policiais também levantam mais informações sobre os integrantes da milícia. Pé de Pato, né, o nome dessa milícia, que atua principalmente na zona leste aqui da capital e que já existe essa guerra entre milícia e facção há um bom tempo, segundo o que foi divulgado até agora. A gente está por aqui tentando também imagens, conversar com as pessoas, mas eu já adianto que está todo mundo muito assustado e com medo. Afinal, foram 20 disparos efetuados em poucos minutos. Qualquer movimentação, novidade, eu aviso vocês. Obrigado pelas informações. É isso, a gente está trazendo essa questão que chama a atenção dos moradores, deixa todo mundo preocupado. Doutor Guastelli, Fabiana, Isabela Sabelli, o senhor e a senhora aí de casa, a gente tem acompanhado as facções criminosas que têm feito, buscado espaços numa guerra, mas muito no Rio de Janeiro. Sim. No Rio de Janeiro, essa guerra, ela é real, ela acontece. Agora, em São Paulo, você não imaginava que isso pudesse acontecer entre facção criminosa e milícia. Isso está acontecendo, segundo a investigação da polícia. E olha, a esposa dele estava com ele. Qualquer um que estivesse com ele lá seria vítima também, muito provavelmente, desses ataques dos Pés de Pato, segundo a polícia, né? E você viu ali, né, a Isabela Sabelli andando ali por um salão de beleza, uma casa, pessoas que estavam levando a vida num domingo, quando de repente recebem essa notícia. E o mais importante, o destaque que a gente traz para você, essa estranheza. Milícia e facção criminosa, guerra. Zona Sul de São Paulo, Campo Limpo, é algo que a gente ainda está elaborando, porque para os moradores e para a gente também é difícil acreditar num cenário como esse na Zona Sul de São Paulo, não é, doutor? É uma realidade, É lastimável, né? Aqui em São Paulo está acontecendo isso, né? Por que está acontecendo isso? Porque, infelizmente, né, os órgãos de segurança não estão dando aquele apoio, aquela segurança necessária para a população do bem. Então, esses agentes que foram agentes de serviços de segurança, bombeiro, policiais, né, acabam entrando, formando essas milícias, né, para tentar combater os criminosos aí dos comandos da capital, né, o primeiro comando da capital. E aí, infelizmente, ficam essas guerras. Então, a Polícia do Estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, precisa realmente intensificar o policiamento para acabar com esse tipo de milícia aqui em São Paulo. Mas aí, né, não é uma questão de investigação, de inteligência também, doutor? Sim, é uma questão do serviço de inteligência, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, para poder combater esse tipo de organização paramilitar, né? Apontar, né? Dar rosto. Quem são essas pessoas? Sim. Não deixar que isso tome... você viu que a Isabela Sabelli que falou que na Zona Leste já se sabe sobre essa milícia. E agora, essa ação que terminou com a morte desse casal na Zona Sul. Então, não pode deixar crescer esse Mas tipo é isso que está acontecendo? de grupo. Isa, é isso que está acontecendo? Essa milícia, ela está buscando espaço, já saiu da Zona Leste e está chegando na Zona Sul de São Paulo e chega já assim, né, eliminando, mostrando o poder, Isabela Sabelli. Pelo que nós estamos observando, sim, infelizmente, crescendo essa questão da milícia Pés de Pato. Já é uma milícia antiga também, pelo que eu estava pesquisando, como eu disse, que começou lá na Zona Leste, mas que agora a gente está observando que está tomando já uma outra proporção, número de integrantes, de membros também estaria aumentando. E é aquela coisa, né? Uma hora para eles a conta chega. Esse caso em questão aconteceu lá em 2022, se for comprovada essa questão da retaliação, e de lá para cá articularam esta vingança. E agora, claro que todo mundo fica com medo, porque quais seriam os próximos passos? Lembrando que se tudo isso for comprovado, lá em 2022, este homem que morreu, que era conhecido como Cirilo, ele não estava sozinho. Ele e outras pessoas, outros integrantes do PCC agiram naquela adega. Então, será que essas outras também estariam na mira
dessa milícia Pés de Pato, a polícia deve sim intensificar as buscas por essas respostas. E como o doutor Guastelli disse, é o que a população espera também, é que o policiamento, a segurança sejam reforçados aqui em toda a região. Estava conversando com algumas pessoas que passaram, né? Perguntei sobre o tiroteio, o pessoal falou que não ouviu, mas que ficou sabendo, está todo mundo assustado e buscando também por essas respostas para entender exatamente o que houve. Hoje, inclusive, outras pessoas devem ser ouvidas, né? Até a esposa aqui do Jefferson da casa, a esposa dele que estava aqui no momento em que tudo aconteceu, deve ser ouvida pela polícia também, parentes e amigos do casal, para que dessa forma os policiais encontrem mais pistas para desvendar esse mistério. Temos uma reportagem com mais detalhes sobre o crime. Vamos acompanhar. Um casal morto de forma brutal. Qual seria a motivação do crime? Queima de arquivo? Acerto de contas? As imagens gravadas logo após o crime dão uma dimensão da violência. O vidro do motorista ficou completamente estilhaçado. Os tiros eram para matar. No veículo estavam Luiz Carlos, de 40 anos, e a mulher, Samanta, de 36. Os dois estavam em uma confraternização na casa de um casal de amigos, na zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, durante o encontro, Luiz Carlos recebeu uma ligação e disse que precisaria resolver um problema. Ele e Samanta saíram rapidamente em um carro emprestado pelo dono da residência. Quando Luiz Carlos e Samanta retornaram aqui para o local, estacionaram o carro, mas não tiveram a oportunidade de descer. É que um outro veículo se aproximou. Uma pessoa sacou uma arma e disparou diversas vezes. Luiz Carlos e Samanta foram atingidos e não resistiram. Testemunhas contaram que os criminosos estavam em um carro branco. Eles fugiram em seguida. Ninguém conseguiu anotar a placa. Durante a ação, os criminosos não levaram nada. Para a polícia, não se trata de um roubo, e sim uma execução que pode estar relacionada ao histórico de Luiz Carlos. Ele tinha diversas passagens pela polícia e seria integrante de uma facção criminosa, responsável pelo setor de disciplina. Luiz Carlos era conhecido como Cirilo. Ele foi apontado como um dos autores de uma ação que deixou 2 mortos e 2 feridos em uma adega na região do Campo Limpo, em 2022. Luiz Carlos teria recebido a missão de eliminar o grupo rival, conhecido como Pés de Pato, que administrava uma rede clandestina chamada de Gatonete. A ação teria sido o batismo dele dentro do PCC. Por conta do duplo homicídio, Luiz Carlos acabou preso. Ele e outras 4 pessoas foram julgadas em janeiro deste ano. Os advogados conseguiram anular as provas da polícia e os réus foram absolvidos por falta de evidências para a condenação. Luiz Carlos e Samanta foram mortos 3 meses depois dele ter saído da cadeia.